Muito bem, pessoal, estamos ao vivo quarta-feira, 29 de maio, quarta-feira com cara de sextou, né, Jimmy? Porque amanhã é feriado, né? Tá tudo bem por aí, Jimmy? Tudo bem. Tudo certo? Tudo certo. O Jimmy estava meio gripado, mas foi uma gripe passageira, aí passou pra mim, né? Não, tô brincando, tá todo mundo meio mal, né? Porque tá frio demais, né? Aliás, tivemos a primeira neve do ano do sul do Brasil, daqui a pouquinho a gente vai ver. Isso, tá todo mundo meio balhado, meio chumbado por aqui, mas a coisa tá andando. A minha foi rápida dessa vez, geralmente eu fico uma semana meio chumbado, mas agora aparentemente tive 2 dias piores e a coisa já está melhorando. Muito bom dia para todo mundo que já está por aí, são 7h01 da manhã, 7h01 da manhã, Jimmy? 7h02 já quase, né? Estamos ao vivo, esse é o Desperta ICL, estamos ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8, trazendo para vocês as principais notícias do Brasil e do mundo, claro, dando contexto delas também e fazendo uma análise crítica. Que a gente gosta de fazer isso aqui, apesar de muitos colegas jornalistas não gostarem que a gente faça, mas este programa não foi feito para criar amigos, né, Jimmy? Este programa foi feito para informar as pessoas que acompanham esse programa. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, muito obrigado para quem nos acompanha pelo Facebook, pela Twitch, pelo Twitter e pelo Instagram. Se você está nos acompanhando também no YouTube, por gentileza, faça aquela sua ronda diária. Assine os nossos canais, se você não assina, é de graça. Ative o sininho para que o YouTube, eventualmente, talvez, quem sabe, pode avisá-los e avisá-las quando estivermos ao vivo. De todo modo, vocês sabem que o ICL tem programa todos os dias, de segunda a sexta, das 7 horas da manhã até meio-dia e meio aqui. A gente tem uma série de programas e voltamos sempre, todas as noites, às 6 horas da tarde com o ICL Notícias, segunda edição. Então já coloca na sua rotina, se você quiser estar bem informado, pegar aí um ponto de vista também, que não está na imprensa tradicional, nos canais de TV por assinatura, aquela coisa pasteurizada que você consome todos os dias, né? Entra num site, entra no outro, vai para um programa de TV, vai para o outro, é meio que tudo a mesma coisa, né? Viu um, viu todos. Aqui não, aqui você vai ver uma coisa diferente, vai ter uma visão de mundo um pouco diferente, vai se aprofundar em assuntos que não vai se aprofundar no mundo lá fora, digamos assim. Então fica por aqui pelo ICL, que a gente tem muita coisa para vocês ao longo da semana. Se você está no YouTube também, você pode deixar um like neste vídeo, já comentar, já tem o pessoal chegando aí, dizendo a nossa tradicional bom dia, de onde você está falando, então coloque aí a sua cidade, o seu país. Muitas pessoas acompanham o Desperta ICL em outros países, então muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está por aí. Muito obrigado para todo mundo que está nos acompanhando de casa, preparando o café da manhã, organizando as coisas, indo para o trabalho, voltando do trabalho, na folga, no seu período do almoço, enfim, qualquer situação que você estiver nos acompanhando. Muita gente acompanha também como se fosse um programa de rádio, o que funciona bastante também. Aliás, as pessoas que nos assistem pelo YouTube, várias das pessoas me relatam que ficam lá ouvindo, né, como se fosse um programa de rádio. Então tá lá no metrô, no busão, tá dirigindo, tá colocando no rádio do carro, tá só ouvindo esse programa, funciona demais. A gente tenta sempre fazer uma explicação aqui de modo que você não dependa exclusivamente das imagens, mas se você está nos assistindo, é um prazer ter a sua companhia também aqui em vídeo. Nós estamos ao vivo em 3 canais do YouTube, no Eduardo Moreira, no Leandro Demori e no ICL Notícias, e também temos a parceria da nossa grande rede Desperta de Comunicações. Estamos ao vivo na televisão aberta e no rádio. Se você não quiser gastar a sua caríssima e mal funcionante internet, principalmente no Brasil, você pode nos acompanhar ao vivo pela televisão aberta na Bahia, pela TV Quirimurê, em São Paulo pela TVT e também 2 emissoras de rádio. Estamos, claro, ao vivo no bom e velho radinho. Muito bom dia para quem nos ouve na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Heliópolis. É uma satisfação ter a companhia de todo mundo aqui. Vamos lá, gente, a gente tem umas coisas bastante importantes no programa de hoje. A nossa principal manchete hoje é uma denúncia exclusiva do ICL. Denúncia importante, exclusiva do ICL, que já gerou uma investigação e teremos mais desdobramentos, porque a gente não fica aqui soltando palavras ao vento, né? Na segunda-feira, o Edu Moreira fez uma denúncia importante sobre o Boletim Focus. Leandro, o que é o Boletim Focus? Nós já vamos explicar para vocês o que é o Boletim Focus. Uma denúncia muito relevante que tudo indica que parece uma manipulação desse boletim. Esse boletim é divulgado ao mercado e influencia os humores aí do mercado, né?
é feito para influenciar os humores do mercado. A gente vai entender qual é essa notícia, entender por que é que isso impacta na economia, na aprovação de governo, na percepção das pessoas sobre se as coisas estão bem ou não. É uma série de fatores. O Edu trouxe, levantou essa dúvida, né? Levantou essa dúvida com elementos, com evidências, A gente não sabe quem ainda, mas a gente sabe o que aconteceu. Sabemos o que aconteceu no Boletim Focus. Não sabemos quem operou isso. E muito menos sabemos quanto essas pessoas ganharam com essa operação, com essa manipulação do boletim. Daqui a pouco eu vou chegar lá, vou explicar tudo para vocês e, claro, a gente vai repercutir isso ao longo do dia nos nossos programas, começando pelo ICL Notícias, primeira edição, que começa às 8 horas da manhã, logo depois do Desperta, tá bom? Daqui a pouquinho a gente chega lá, tem mais coisa, tem muita coisa legal no programa, fica por aí, que hoje o programa tá super quente. Quem puder, claro, aquilo que eu falo todas as manhãs, compartilha esse programa, né? Joga lá no seu grupo de zap, publica na rede social, fala, ó, aqui está ao vivo, está começando, manda no seu grupo de e-mail, avise as pessoas que o programa já está no ar. Vamos lá então. Sul do país tem a primeira neve do ano, previsão é de geada nos próximos dias. A região sul do Brasil registrou a primeira neve do ano nessa terça-feira. A temperatura em um grande número de cidades não superou os 10 graus. E em outras nem ultrapassou a marca dos 5. Ontem aqui estava muito frio, né? Tava 5 graus pela manhã com sensação térmica de 0 ou até -1, tava frio mesmo. Tava um vento, uma chuvinha. Eu até comentei com a minha esposa em casa, falei, olha, se a temperatura baixar mais, vai nevar. E foi o que aconteceu, né? Tava aquela chuvinha. Às vezes a temperatura baixa e vira uma chuva congelada, que não é exatamente neve, mas em algumas regiões de fato começou a nevar. Uma neve tímida, mas começou a nevar. Lembrando que estamos no outono ainda, né? Isso é previsão da Metsul Meteorologia. Uma nota divulgada pelo INMET também, Instituto Nacional de Meteorologia, mais cedo avisava sobre a possibilidade de neve na região. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a ocorrência de neve. Uma gravação mostra flocos de neve caindo em uma plantação da cidade de São Joaquim, Santa Catarina. Outro vídeo mostrou neve caindo na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha. A tarde foi gelada no Rio Grande do Sul. O INMET registrou 3,2 graus em São José dos Ausentes, 4,6 graus em Cambará do Sul, 4,9 em Vacaria, 5,7 em Lagoa Vermelha, 5,8 em Canela, 6,4 em Erechim, 6,6 em Caxias do Sul, 6,9 em Bento Gonçalves. Eu sempre faço aqui um alerta para quem não é do sul do Brasil, não conhece. São José dos Ausentes e Cambará do Sul, por exemplo, são cidades que elas são anômalas pelo fato de estarem geograficamente numa região cuja temperatura não pode ser tomada pela média do estado, pela média da região. São cidades que estão em um local muito alto, né? Elas sempre são muito mais frias do que a média. Mas veja, lugares de serra que tem aí a sua média mais estável, digamos assim, que representam mais cidades do estado, tiveram temperaturas muito baixas de fato. Porto Alegre ontem registrou 12 graus com o tempo fechado, previsão de temperaturas baixas e geada em várias cidades do sul nos próximos dias. Segundo a Metsul, o ciclone na costa impulsiona o ar mais seco, que traz tempo mais aberto à noite, com resfriamento maior e condições mais propícias para a geada. As áreas de maior altitude, claro, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, registraram as menores temperaturas. A capital também deve registrar as menores temperaturas mínimas nas madrugadas de quinta e sexta, com 8 e 9 graus nos 2 dias, o que é particularmente muito ruim e agressivo para as pessoas que estão nos abrigos, porque os abrigos estão sendo instalados, claro, a maioria deles em salões, em ginásios esportivos, salões paroquiais e colégios, que são locais que não têm aquecimento, claro. Então as pessoas, para além de tudo, estão passando muito frio nesse momento. Apesar das noites mais frias, está escrito notes aqui no UOL, dá para dar uma corrigida lá, a Metsul afirma que as tardes devem ser mais amenas no Rio Grande do Sul. Nas máximas, inclusive, passarão de 20 graus no final de semana, deve dar uma esquentadinha, então, nesse próximo final de semana. Então, você que está por aí, agasalhe-se, cuide-se, porque realmente está muito frio. Gente, um alerta aqui, ó, na sexta-feira agora termina o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. A Folha de São Paulo hoje traz uma manchete que é preocupante, então se liga aí, atenção, muita gente não sabe que tem MEI, que tem que entregar a declaração da MEI ainda também, né? Quase metade dos MEIs ainda não entregaram a declaração à Receita Federal. O prazo acaba na sexta-feira. O microempreendedor individual ainda precisa verificar se é obrigado a enviar a declaração do imposto de renda. Então tem duas coisas importantes para fazer para quem tem MEI, para quem é MEI de primeira viagem. Atenção,
Você precisa entregar a sua declaração de imposto de renda, mas tem uma declaração da MEI também, tá? Não esqueçam disso, as pessoas às vezes confundem, muita gente que tem MEI não sabe. Eu lá atrás, quando montei a minha MEI, né? Lá atrás, no primeiro ano não entreguei, porque eu não sabia que tinha uma declaração da MEI. Tem uma declaração da MEI, daí depois vem, estoura o prazo, vem lá um aviso, você vai ter que pagar uma multa, né? Pode ter até a sua MEI bloqueada e pode ter problemas futuros se não entregar. É bem simples de fazer, lá no portal MEI você consegue verificar isso. Então, duas coisas importantes. A sua declaração de imposto de renda é uma coisa. Na sua declaração de imposto de renda você vai colocar também os seus proventos com a MEI, mas eles são isentos, tá? Você vai ter que colocar lá, não fica com medo de colocar não, porque você vai pagar imposto, porque não vai. Se você tem MEI, você paga a sua mensalidade lá, né? E você vai colocar o que você ganha com a sua MEI na sua declaração de imposto de renda, mas não tem que pagar mais imposto. Você só precisa informar a Receita, para a Receita saber de onde veio o seu dinheiro, afinal de contas, né? Então, lembre-se disso. E fora isso, tem que fazer a declaração da MEI. Tá? É simples, entra lá no sistema da MEI mesmo, não é no programinha da Receita Federal, onde a gente faz a declaração de imposto de renda individual, é no sistema da MEI. Então, lembre-se, até sexta-feira, amanhã é feriado, muita gente não vai trabalhar, vai esquecer, e aí sexta-feira vai ser aquele corre-corre. Se tiver um tempo, faz isso hoje, fica tudo tranquilo, porque geralmente o último dia também para a declaração é um dia complicado, né? É um dia que está todo mundo tentando fazer, o sistema pode dar pau, tranca, o programa não funciona. Nos últimos anos tem sido mais estável. Mesmo assim, não corra esse risco, se puder, faça isso hoje, beleza? Vamos lá para o site do iclnoticias.com.br. Anomalia magnética no Brasil cresce e gera preocupações. É só o que me faltava, né, Jimmy? Agora tem uma anomalia magnética, né? Chove, faz frio, alaga, aí agora tem anomalia magnética. Eu espero que isso não mude nada na vida de ninguém, mas, né? Não podia ser mais para lá, assim, não podia, anomalia magnética. Ô senhora anomalia, a senhora não pode dar uma chegadinha para cima, vai para os Estados Unidos, encher o saco dos caras lá, né? Vai pro mar, vai pra lá, vai pra cá. Pra que tem que ser aqui, cara? Aqui, ó. E tá quase, o foco tá quase lá em cima da nossa cabeça, inclusive, Jimmy. Você sentiu, imagina se você tivesse o chip do Elon Musk na sua cabeça, Jimmy. Você ia estar como agora? Ia estar magnetizado, né? Uma espécie de defeito no campo magnético da Terra tem preocupado cientistas por estar cada vez mais visível. E a localização está bem no território brasileiro, sobre as regiões sul e sudeste. É a anomalia magnética do Atlântico Sul, chamado de AMAS. A anomalia, por sinal, é motivo de alerta. Isso porque se expandiu cerca de 7% nos últimos 4 anos. A informação é do relatório sobre o estado do campo geomagnético de 2023. Publicado neste ano pelo Modelo Magnético Mundial e divulgado no Brasil pelo jornal Correio Brasiliense. Segundo esse relatório, essa região pode causar danos de radiação aos satélites e problemas com a propagação de rádio. Os satélites humanos que orbitam a Terra, por vezes, precisam desligar enquanto passam por essa área para não sofrerem danos. Podem ser impactados também todo o sistema de comunicação, inclusive o uso de radares e GPS. A falha no campo magnético também faz com que essa área esteja menos protegida contra partículas de ventos solares. Pode causar a destruição de satélites artificiais, interferir nos serviços de comunicação e provocar uma queda no sistema elétrico. Essa anomalia é monitorada pela Agência Espacial Europeia, pela Administração Nacional da Aeronáutica nos Estados Unidos, a NASA, e pelo Brasil, que lançou o satélite NanoSat CBR-2. Aqui também há 2 observatórios magnéticos, Tatouca, na região amazônica, e o Observatório de Vassouras, no Rio de Janeiro. Bom, fiquemos de olho, não há nada que a gente possa fazer, espero que a anomalia magnética decida ser legal, olha para baixo, vê que a coisa já não tá boa, né? E vai para outro lugar, né, Jimmy? Vai pro mar, né? Porque até onde me resulta, peixe não usa internet, nem ouve rádio, então não vai ter problema nenhum com o pessoal que mora lá. Muito bem, universidades federais decidem continuar a greve após acordo do governo com um sindicato. Professores das universidades e institutos federais têm decidido manter a greve por registro salarial, mesmo após acordo do governo Lula com o sindicato Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, um dos sindicatos que representam a classe. Já vou falar sobre isso, tá?
Nessa terça-feira, todas as 63 instituições de ensino paralisadas nos últimos 55 dias realizaram assembleias para decidir se retornam às atividades. Por enquanto, todas optaram por seguir em greve. Dentre elas estão a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, a Federal de Minas Gerais e a Federal da Bahia. Além disso, houve uma nova adesão ao movimento na tarde da Universidade Federal do Piauí. A decisão dos docentes atende à expectativa do outro sindicato, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDES, outra entidade com protagonismo nas negociações salariais, mas que rejeitou a proposta salarial da gestão Lula. Segundo o ANDES, o acordo assinado pelo PROIFES, que é esse primeiro sindicato, não representa as demandas dos servidores e afronta as decisões das bases em greve, diz o presidente Gustavo Seferian. Os servidores pediram um reajuste de 7% em 2024, 9% em 2025 e 5% em 2026. O governo negou o aumento nesse ano, oferecendo 9% em 25% e 3,5% em 26. Vamos lá, para a gente entender. Aqui, a gente lendo só a frase isolada, né? Que o sindicato, porque um sindicato falou, beleza, a gente aceita, a gente não vai ter aumento esse ano, mas vai ter em 25, 26. Outros dois sindicatos, principalmente esse sindicato, que é o sindicato mais forte, né, o ANDES, falou, não aceitamos, nós já queremos aumento esse ano. E aí parece uma briga entre sindicatos. E aí parece que esse sindicato aqui, o ANDES, está falando que o PROIFES está falando o seguinte, não, mas o PROIFES não representa os funcionários. Aí a gente lê isso e pensa, nossa, olha só porque o sindicato não aceitou a negociação, então agora ele não serve, ele não representa as entidades. Vamos para os fatos. Os fatos estão aqui em cima, né? É fácil de entender. Ora, se foi acordado com um sindicato de que a greve iria parar, tá bom? O sindicato aceitou. Então beleza, então não tem mais greve. Então a gente aceita a negociação que o governo está pedindo e não a negociação que a maioria está querendo. Não tem aumento esse ano. Lembrando que os salários dos professores e técnicos administrativos, dos funcionários, a imensa maioria vem congelada desde 2015. 2015. Professor, salário congelado. 2015, né? Não é uma frase que pega bem para ninguém. Tá bom? É só a responsabilidade do governo Lula? Não é. A gente está falando de 2015, aí a gente pega governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro, governo Lula. É muito tempo e é muito governo. Mas o atual governo é o governo Lula. Ponto. Qual é a grande reclamação dos sindicatos? Já teve aumento para várias outras categorias. Por que os professores ficaram para o final da fila? E por que os professores não podem requerer aumento ainda este ano? Muito bem. Agora, gente, não é uma briguinha de sindicatos equivalentes. E não sou eu que estou falando, não sou eu que acho. Olha o que diz a notícia da Folha de São Paulo. Vamos lá. Os professores entraram em greve, decidiram manter a greve. Um sindicato falou que topa a negociação e não tem mais greve. Beleza, só que na prática o que aconteceu? Ontem, todas as 63 instituições de ensino, que comportam aí universidades federais e institutos federais, paralisadas nos últimos 55 dias, realizaram assembleia e, por enquanto, todas optaram por seguir em greve. E mais, houve nova adesão de outra universidade, a Universidade Federal do Piauí. Então, nós temos 63 instituições de ensino, mais uma que permanecerão em greve, mesmo que um outro sindicato tenha topado a negociação do governo. Então, pela lógica básica, estão acompanhando onde eu estou tentando chegar aqui? Pela lógica, esse sindicato que aceitou a negociação não tem representatividade nenhuma. Se tivesse, várias ou algumas, pelo menos, dessas instituições acabariam com a greve. Mas não foi isso que aconteceu. Então, atenção, governo Lula. Atenção com quem você está negociando. É um sindicato, tem o seu papel, tem a sua importância, está legalmente constituído, tá tudo beleza, tá tudo certo. Eu não estou aqui dizendo que o sindicato não serve para nada. Agora, sindicato sem representatividade na classe, né? Vamos ficar um pouco com o silêncio aqui. Se o sindicato topou a negociação, mas não conseguiu mover nenhuma, zero instituições de ensino para parar a greve,
Pelo contrário, teve uma adesão nova. Então, esse sindicato, atenção, o governo Lula não representa a categoria de modo que possa se colocar como um ator relevante nesse processo. É preciso que a negociação aconteça com os sindicatos que têm a representatividade e o poder, que não é um poder do sindicato, é um poder dado ao sindicato pela classe trabalhadora, de começar uma greve e terminar uma greve. Né? Faz sentido para vocês? Senão, a gente está falando do quê? De um sindicato que não tem a capacidade de convencer eu tô falando aqui, não é que teve a negociação, um sindicato quis, o outro não quis, mas porque aquele lá quis, então agora não são mais 63 instituições em greve, agora são 50. 13 terminaram. Não, gente, não teve nenhuma, zero. Então, assim, não me parece que tenha força para ser interlocutor de relevância do governo. Pode ser interlocutor? Pode, é um sindicato, tem os seus direitos, vai ser interlocutor, claro, não é essa a questão. A questão é que não parece, pela informação que está aqui, de que tenha nenhuma representatividade. Então, espero que a negociação aconteça com quem está com os trabalhadores. E quem está com os trabalhadores está mostrando a força que tem aqui, porque as instituições permanecerão em greve. Aliás, temos a adesão de mais uma universidade federal, a Federal do Piauí. Tema importantíssimo, espero que termine em um bom fim e que o pleito dos professores e dos funcionários sejam atendidos. A gente gosta muito de falar aqui no Brasil a ignorância é projeto, que a desinformação é projeto, que o analfabetismo é projeto, que a nossa classe política e a nossa classe dominante, privada, os grandes capitalistas, empresários, querem uma população ignorante, faz o exemplo de outros países do mundo, onde não sei quanto foi investido em educação, pega lá o exemplo da Noruega, que era até lá os anos 50 um dos países mais pobres da Europa e hoje é, sem dúvida, um dos países de ponta da Europa, onde foi investido o dinheiro do petróleo, um grande fundo que investiu nas universidades. Eu, particularmente, sou professor convidado da Universidade Metropolitana de Oslo, conheço muito bem o sistema de educação norueguês e realmente, comparado com outros países do mundo, é um dos mais fantásticos que tem estrutura, tem dinheiro, não é como é na Universidade Federal do Brasil, que infelizmente muitas em termos de infraestrutura estão caindo aos pedaços. A gente tem problemas sérios, as pessoas que entram na Universidade Federal hoje, elas não ficam, gente. Não ficam. Eu não sei se isso já mudou, mas a média de tempo que uma pessoa que entra numa federal hoje fica é de 5 anos. Como você vai conseguir gerar massa crítica, fazer... Quem é que faz pesquisa no Brasil? Quem é que faz pesquisa? Eu me formei na PUC, tá? Universidade privada. Quem é que faz pesquisa no Brasil? Não é a PUC, gente. Não é a privada. Quem faz pesquisa no Brasil é a Universidade Federal. As privadas fazem também, mas é marginal, é mínimo, é quase nada. Qualquer notícia sobre a ciência brasileira que você for ler aí, uma nova vacina, um novo remédio para não sei o quê, uma nova descoberta, você vai ver lá 90% de chances de ter envolvimento de Universidade Federal e dinheiro público. Então nós queremos fazer ciência, sim ou não? Nós queremos massa crítica, sim ou não? Nós queremos um povo com a cabeça mais cheia de coisa boa aí, mais evoluído, sim ou não? Então se é sim, é sim. Não é mais ou menos, né? Luta importante, saibam que este programa aqui vai divulgar essas informações. A gente ficou aqui, até pedir desculpas ontem, a gente ficou aí umas 2 semanas sem falar nas greves, porque eu estava vocês acompanharam, fui fazer a cobertura das enchentes e realmente, assim, humanamente impossível para mim. Aliás, fiquei vários dias sem fazer o Desperta, né, porque estava lá com o pé no barro, literalmente. Mas agora a gente vai retomar esse assunto. Na semana que vem eu vou voltar a falar sobre isso, eu vou trazer aqui um exemplo para mostrar para vocês quanto o salário desses professores está defasado em relação a 2015. 15, tá? Não é 2, 3 anos atrás, é 2015. Muito bem, uma imagem até emocionante, né? Apesar do fato de que ontem à noite começou a encher um pouco de novo a Avenida Mauá ali, no centro de Porto Alegre, mas é por conta do vento, né? O vento sul voltou ontem e acaba empurrando um pouco o Guaíba para cima, né? Simplificando, e aí a água volta para a avenida. Mas essa imagem nós não víamos há quase um mês. Esse aqui é o Cais Mauá, este é o Guaíba,
E aqui a gente vê o Guaíba quase no seu leito, que hoje seria considerado natural, lembrando que isso aqui é tudo aterro, então já não é mais o leito natural do rio desde muito tempo. Mas o leito natural, artificial, digamos assim, aqui está o Guaíba. Fiquei muito feliz, né? Eu jamais imaginei que eu ia me emocionar tanto com uma imagem como essa, né? Tá lá o Guaibão, onde tantas vezes eu fui, né? Em eventos, em Bienal, depois do almoço. Trabalhei muitos anos no centro de Porto Alegre. Depois do almoço a gente ia tomar um café, ia dar uma passeada por ali. No inverno, principalmente, pegar um solzinho, aquela coisa toda. Dar a famosa lagarteada, né? Como diz o gaúcho. Imagem postada pelo Fernando Oliveira lá no Twitter. Por outro lado, temos ainda o bairro Humaitá, que fica próximo da Arena do Grêmio, também a Vila Farrapos, que fica um pouco depois lá, né? É colado ali, né? Mas tem uma separação de CEP ali, né? Que, para não variar, são as áreas mais pobres da cidade. O nível da água segue esse aqui, ó. Enquanto alguns bairros, digamos assim, mais importantes, entre aspas, foram drenados, o Humaitá segue desse jeito aqui. As pessoas não conseguiram voltar para casa ainda. Vocês estão vendo as imagens aqui. O bairro segue totalmente alagado com água aqui, ó. A água quase na janela de um automóvel, para vocês terem uma ideia de onde está a água no Humaitá. Olha aqui, ó. Dramática a situação. Fotos publicadas pelo Jonatas Costa, repórter que vem desde o começo seguindo essa apuração das enchentes lá pelo jornal Correio do Povo. Rapidamente aqui para mostrar para vocês um pouco de análise de imprensa que a gente faz aqui também, né? Ontem o site G1 publicou essa matéria aqui, ó. Prestem atenção. Auxílio Reconstrução. Famílias de Porto Alegre não receberam benefício porque Prefeitura de Porto Alegre, senhor Sebastião Melo, não informou dados de atingidos por enchente. Lembrando que eu expliquei aqui na segunda-feira, aliás, na quinta-feira da semana passada, para você receber os R$ 5.100 que vem de dinheiro do governo federal, se você foi atingido pela enchente, a sua prefeitura precisa informar o governo que você foi atingido pela enchente. Não tem como o governo adivinhar, né, gente? Não dá para o Lula ficar andando de helicóptero jogando dinheiro para baixo, como diz o William De Luca, né? Isso não vai acontecer. Então o prefeito tem que falar, olha só, essas pessoas aqui, esses CPFs, desses CEPs foram atingidos. E aí isso é liberado pelo governo federal, tá bom? Várias prefeituras fizeram isso já no Rio Grande do Sul, dezenas de milhares de pessoas já estão aptas a receber o auxílio. A Prefeitura de Porto Alegre, incompetente que é, o seu Sebastião Melo, incompetente que é, não o fez e fez uma entrevista para reclamar da burocracia. Enquanto outros prefeitos conseguiram fazer, ele não conseguiu fazer. A burocracia no Brasil é um saco? É um saco. Disso não duvidamos. Mas tem prefeitura que fez e o senhor não fez, senhor Sebastião Melo. Aí o G1 deu essa manchete ontem. Famílias de Porto Alegre não receberam benefício porque prefeitura não informou dados de atingidos por enchente, diz Ministério. Diz Ministério. Aí eu fui lá no Twitter, fui reclamar no Twitter, né? Para variar um pouquinho. Eu falei o seguinte, atenção G1, pessoal. Não precisa do diz Ministério. Porque aí parece uma opinião. Porque aí parece que é uma briga de versões. Assim, a prefeitura mandou ou não mandou? É um dado objetivo. Não depende do desministério. Me lembra quando saiu as primeiras matérias da Vaza Jato, que o Fantástico deu no domingo, era no domingo. Eu lembro até hoje, né? O Tadeu Schmidt lendo, o site Intercept acaba de publicar as matérias, biriri, blá, 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 e aí depois ficava lendo trechos da Constituição e ficava falando, segundo o Intercept. É hilário isso. Tá na internet. Segundo o Intercept, a Constituição brasileira diz que não sei o que lá. Porque eram as coisas que estavam nas nossas matérias, né? Segundo o Intercept, a lei veda que o juiz e o promotor fazem isso. Não é segundo o Intercept, meu camarada. Está na Constituição brasileira. Imagina, eu me senti um constituinte. Eu pensei, nossa, eu escrevi a Constituição do Brasil. Veja só, eu me senti uma pessoa muito importante. Não é desministério, João. Isso é um dado objetivo da realidade. As pessoas não estão recebendo dinheiro porque o prefeito de Porto Alegre é um incompetente e não mandou os dados para as pessoas, para o governo, para as pessoas receberem.
E aí o G1 mudou a sua manchete, né? Não sei se é porque fui encher o saco, a Prefeitura de Porto Alegre ainda não enviou dados de atingidos pelas cheias e famílias não conseguem se cadastrar no auxílio reconstrução. Não tem mais o vírgula aqui, diz Ministério, a manchete estava daquele jeito antes, a manchete era aquela exatamente que foi publicada no Twitter e a manchete mudou. Que bom, né? Que bom. Ah, mas a gente não sabia porque era só o que o Ministério estava dizendo. Então apura, cara, vai lá, pede o dado, pede a tabela, pede assim, o Ministério é um ministério. Ou estamos imaginando que o Ministério está mentindo? Bom, a gente pode imaginar que possam estar mentindo também, né? A gente tem que desconfiar, é papel do jornalista. Então peça as provas. E aí publica a matéria depois. Senão fica meio feio, né? Vamos lá para a newsletter matinaljornalismo.com.br. DEMAI, que é o órgão que deveria cuidar para que Porto Alegre não fosse inundada depois da extinção do Departamento de Águas Pluviais, o DEP. Nós já mostramos o vídeo aqui ontem do meu comentário mostrando, né, que conseguiram excluir apenas o órgão que cuidava dos diques, do muro da Mauá, das bombas, das comportas. Excluíram, né? É uma coisa assim, as raias do inacreditável. Aliás, a pessoa que excluiu, o senhor Nelson Marquesan, tá mudo. Não sei se tá bem o Marquesan. Tá tudo bem aí, Nelson? Tá tudo certo? Você tá podendo falar? Não apareceu. Um mês, não apareceu. Os senhores Estado mínimo. Cadê? Nem para se defender? Nada. O Matinal publicou hoje, DEMAI tem mais CCs, ou seja, mais cargos comissionados, mais pessoas que estão muitas vezes ali colocadas nos cargos por influência política, muitas vezes pessoas que não entendem nada do riscado e são colocados ali porque ajudou a fazer a campanha, porque é a mulher de quem, porque é o filho de não sei o quê, porque é o cara do partido, porque lá a gente sabe como é que é no Brasil, e isso todos os partidos fazem, da direita à esquerda, é assim que é, né? Não vamos se iludir aqui. O DEMAI tem mais CCs e menos servidores ao longo da gestão atual, a gestão Mello. Vocês imaginem como que essa coisa pode dar certo. O DEMAI, que é o departamento que assumiu a responsabilidade de cuidar dos alagamentos em Porto Alegre, teve 1.441 servidores de carreira em janeiro de 2021. Isso aqui já está defasado, segundo vários técnicos, saiu matéria essa semana, que trabalharam no DEMAI, trabalharam no DEP, conhecem o sistema de Porto Alegre. Falta mais ou menos 2.000 funcionários no DEMAI. Falta. Em janeiro de 2021, o DEMAI tinha 1.441 servidores de carreira. Deveria ter uns 3.500 no cálculo que foi feito, tá? Então, primeiro, já nem tem nem sombra da quantidade de pessoas que deveria ter no órgão. É um órgão importantíssimo, gente, para uma cidade que está quase no nível do mar, que tem problemas sérios de alagamento, problemas históricos. Tanto é verdade que tem quilômetros de dique, de muro, bomba e comporta e não sei o quê. Se não tivesse, não precisaria ter nada disso, né? Ou fez para bonito, fez para enfeite. Nessa enchente a gente viu que funcionou como enfeite, de fato, né? Como bonito. Em abril de 2024, já eram 1.300 servidores. Então, de janeiro de 21 até abril de 24, o DEMAI saiu de 1.441 servidores de carreira para 1.300. Então, já perdeu aí, só nesse meio tempo, aí 141 servidores, né? Sob a nova administração do Sebastião Mello, agora ele tem 71% a mais CCs e 9% a menos servidores. Ou seja, já assumiu um departamento que estava sendo sucateado pela gestão anterior, já assumiu assim. Os servidores foram se aposentando, pedindo para sair e tal, e não foram repostos. Esse é o grande problema. Ou foi reposto muito menos do que precisaria. E aí foi entupindo de cargo comissionado. 71% a mais de cargo comissionado. Repetindo, pode ter gente de cargo comissionado ali que sabe o que está fazendo? É claro que pode. Como pode ter gente que não sabe. Esse é o grande problema. Tinha como dar certo, gente? Não tinha como dar certo. Óbvio que não. Maioria das estações do governo do Rio Grande do Sul que enviam dados de chuva em tempo real não funciona. Senhor Eduardo Leite é o responsável por isso. No leste do Rio Grande do Sul, onde estão as regiões mais afetadas pelas enchentes que devastaram o estado, a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura tem 94 estações
que medem a chuva e enviam os dados em tempo real, a chamada telemetria. Então olha aqui, ó, sabe-se em tempo real onde e quanto está chovendo no estado do Rio Grande do Sul, segundo a segundo. Essa é a tese. Contudo, dessas 94 estações, só 60 estão disponíveis no portal da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Destas, 48, ou seja, a maioria, não estão transmitindo os dados como deveriam fazer. A denúncia obtida pela agência pública com exclusividade é do professor de Instituto de Pesquisas Hidráulicas, Fernando Meirelles. Ele foi diretor do Departamento de Recursos Hídricos da SEMA de 2015 a 2018. A maioria das estações tem dados defasados porque simplesmente pararam de funcionar. Ou seja, não se sabe nem o básico. Isso aqui é a responsabilidade do governo. Não se sabe nem o básico, nem se está chovendo, quanto mais conseguir fazer alerta à população. Então a gente está assim, ó, o estado é tão mínimo desses gestores aqui, isso não é pegação do pé não, gente, eles são, é a bandeira deles, tá? Bandeira, eu tô pegando a bandeira do cara. O estado é tão mínimo, que ele se tornou invisível na gestão Marquesan, na gestão Melo, na gestão Eduardo Leite. E todo mundo está em volta ali, né? MBL, Brasil Paralelo. Quer saber como é que é o mundo governado pelo site Brasil Paralelo? É assim. O vice-prefeito de Porto Alegre é do Brasil Paralelo. Ele é do Brasil Paralelo, ele é apresentador do Brasil. Não é que ele gosta do Brasil Paralelo, não é que ele admira, não é que ele botou adesivo do carro. Ele é do Brasil Paralelo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Do Brasil Paralelo. A administração Marquesan, ela foi abraçada e a campanha foi feita muito com a ajuda do MBL. Não é que o Marquesan admira, acha bonito, dá um joinha lá no Facebook, não. Então, quer saber como é uma administração do MBL? É assim. Quer saber como é uma administração do Brasil Paralelo? É assim. Um mês após a tragédia, a população em abrigos no Rio Grande do Sul é maior que 90% dos municípios do estado. Muito bem, vamos lá. Ainda no site do clnoticias.com.br, 63% dos professores reclamam da falta de disciplina e interesse dos alunos. A falta de disciplina e interesse dos alunos é para 63% dos professores brasileiros um dos principais desafios da educação básica. Além disso, 59% dos docentes reclamam da falta de envolvimento das famílias dos estudantes no seu processo de aprendizagem. Os dados são de uma pesquisa que foi divulgada, que foi realizada entre 18 e 31 de março deste ano, com uma amostra de 444 docentes de escolas públicas e particulares de todas as regiões do país. Isso está publicado lá no clnoticias.com.br, mais um dado sobre a educação brasileira que é muito lamentável, né? Congresso mantém veto de Bolsonaro a artigo que puniria fake news nas eleições. O Congresso Nacional manteve na terça-feira o veto do ex-presidente Bolsonaro, que impede a punição para quem espalhar fake news durante as eleições. Por que será, né? Foram 317 votos a favor e 139 contrários e 4 abstenções. Com o veto foi mantido pelos deputados federais, não houve necessidade de votação por parte dos senadores. Com a decisão do Congresso, fica descartada a pena de prisão de 1 a 5 anos e multa no caso de comunicação enganosa em massa, que seria incluída em uma lista de crimes contra a democracia no Código Penal. Segundo o texto, a comunicação enganosa em massa era definida como promover ou financiar campanha ou iniciativa para disseminar fatos que se sabem verídicos e que sejam capazes de comprometer o processo eleitoral. No texto original, aprovado pelo Congresso em 2021, os atos foram definidos como promover ou financiar pessoalmente ou por pessoa interposta, mediante o uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor da aplicação de mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que se sabe inverídicos e que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. Ou seja, você usar o Zap eventualmente com uso de software externo ou manipulação do software, era isso que estava no texto original, tá? Para espalhar a informação que você sabe que é falsa, ou seja, tem dolo na situação, e que possa comprometer
a rigidez, né? Comprometeu o funcionamento, digamos assim, o bom funcionamento do processo eleitoral. Bolsonaro, em 2021, argumentou que o trecho contraria o interesse público por não deixar claro o que seria punido, se a conduta de quem gerou a informação ou quem a compartilhou. Isso é mentira, porque isso está claramente... Isso, obviamente, nenhum tribunal ia punir a sua tia, tá? Essa foi a manipulação do discurso que foi feita em 2021. Ah, olha só, com o afã de quererem punir o gabinete do ódio, que foi criado para isso, que é financiado para isso, que manipula com consciência de que está espalhando informação falsa, mas o faz para isso, com o objetivo de poluir o debate sobre o sistema eleitoral, querem pegar a sua tia, que encaminhou essa fake news sem saber. Não ia pegar. Olha, aliás, o próprio texto original que o Bolsonaro vetou, eu sou capaz de afirmar para vocês que não ia punir ninguém, gente. Porque é muito difícil você provar que a pessoa tinha consciência de que a informação era falsa, de que criou a informação falsa com o propósito de ferir a rigidez do processo eleitoral. Já seria muito difícil você conseguir levantar evidências e provas para punir quem de fato deveria ser punido. Ainda mais a sua tia que não sabe o que está fazendo, que simplesmente joga para frente porque não tem educação midiática, porque não sabe mesmo, né? Mas foi essa manipulação que foi usada. Então, a história do Tribunal da Verdade, né? Então, ontem o Congresso manteve o veto e isso não vai para o Código Penal, não vira lei e seguimos no Brasil em um limbo, em relação à punição tanto de pessoas quanto das próprias plataformas, né? Porque, como eu repito todas as vezes aqui, não votamos e não aprovamos o PL 2630. A nossa chance de começar a discutir a má intenção de pessoas que criam notícias falsas por interesses político-partidários, financeiros, ela, por enquanto, foi para o espaço, porque a gente não tem no Brasil. Claro, os tribunais eleitorais, eles podem ainda punir, e punem, e já estão punindo os candidatos, os partidos, já puniu, já multou várias vezes, mas isso uma nova discussão sobre isso ia facilitar e não ia ficar só na seara eleitoral, porque poderia virar uma questão criminal também. Não é isso que vai acontecer. A Folha de São Paulo traz uma manchete aqui que está sendo a tônica da imprensa, né? Como diz o Rodrigo Viana ontem, a imprensa virou imprensa sob Lula, né? Então, assim, se nevar amanhã, sob Lula, neva no Rio Grande do Sul, né? Se cair um meteoro no Brasil, sob Lula, meteoro cai na Terra. Né? Eu não estou brincando, é assim que virou assim. Se vocês botarem no Google, faça esse exercício. Coloque no Google, entre aspas, sob Lula e clica na aba notícias. Vejam primeiro a quantidade de notícias que está sendo gerada com essa cartola, o tempo, o período, né, que é um pouco mais recente, e avaliem você se as notícias são positivas ou negativas. Então nunca é assim, sob Lula, né? Sob Lula, Beyoncé anuncia show no Brasil. Essa manchete não vai acontecer, né? Mas agora, se tiver um calote da produtora da Beyoncé, a matéria vai ser sob Lula, produtora da Beyoncé dá calote no Brasil. Então essa é a tônica que está rolando. Congresso impõe derrotas a Lula e governo sofre ampla traição entre partidos aliados. Essa manchete, ela está correta, de fato, no sentido de que o Congresso ganha as votações que quiser. E a base aliada sofre ampla traição de partidos aliados. Gente, é assim desde o começo do governo. Porque essa base aliada do governo Lula, que congrega lá partidos como o MDB, o PSD do Kassab, uma parte lá do Republicanos e tal, não sei o quê, ela não é base aliada, gente. O governo tem 120 votos. Só. Em outras votações, é votação a votação, é convencimento a convencimento. É tentativa e erro. O governo Lula não tem Congresso para governar. Não tem Congresso. O Congresso foi eleito pelo povo brasileiro. É o Congresso que aí está. Então, isso aqui não é novo. Na verdade, como a gente diz, né, brinca como jornalista, né, o cachorro mordendo a perna do homem não é notícia, né? Notícia seria se o homem mordesse o cachorro,
Né? Então isso aqui não é um homem mordendo o cachorro, isso aqui é o cachorro mordendo a perna do homem. Essa manchete pode ser dada todos os dias. Né? Então só para trazer um contexto para vocês, isso aqui tá certo, mas vocês entenderam, né? Tá certo, mas é assim, é a norma, gente, não há novidade nisso. Sob Lula, derrotas, né? É o que tem acontecido. E olha, não deve mudar muito, nem com mudança de presidente da Câmara. Não deve mudar muito. A situação é essa. Governo Lula e ala do STF prevêem judicialização após o fim da saidinha. Foi votado ontem o fim da saidinha, né? Foi derrubado o veto do Lula, né? Na terça-feira o Congresso derrubou o veto do presidente à nova regra, que proíbe a saída temporária de presos em datas comemorativas como Natal e Páscoa. Como disse alguém no Twitter ontem, eu não lembro quem publicou isso, veremos hoje se o Congresso votará contra uma medida que cientificamente é 95% eficaz. Como assim? Ora, de 100% dos presos que têm o direito à saidinha, que saem para o Natal, para a Páscoa, para o Ano Novo, para datas comemorativas, de 100%, primeiro, não sai o homicida, o estuprador, os irmãos Cavinho, a Suzane não sei o quê, não sai, gente, não sai. Só sai se for lá na frente com uma mega progressão de pena, com um bom comportamento, não sei o quê. Então, primeiro, o pânico instituído pelos deputados da direita, do centrão, não é só extrema-direita não, centrão, direita, centro que quer dizer que não é, mas é a direita também. Um pânico que foi instituído em cima de casos que, dentro das prisões brasileiras, são minoria. Você sabia disso? Homicidas dentro de prisão brasileira são minoria. Uma minoria bem minoria. Estuprador dentro do presídio brasileiro é minoria, uma minoria bem minoria. Quem está preso no Brasil, em geral, é moleque preto, jovem, sem estudo, pobre, de favela, que é ligado ao tráfico de drogas lá na hora de lavrar o boletim de ocorrência pelo delegado. Que pode ser o cara que estava fumando baseado na esquina. Esse é o perfil do preso no Brasil hoje. Não é assassino, não é estuprador, não é. Isso não é opinião, é estatística do Departamento Penal do Brasil. Essas pessoas, elas não têm direito à saidinha. Então, primeiro, essas pessoas não saem. As que saem, a imensa maioria, e haverá exceções, por isso eu vou falar, a imensa maioria, são pessoas que cometeram crimes de baixo potencial lesivo, agressivo, aquela coisa toda. E que já tem, per se, um direito à progressão, né, de começar a se reintegrar na sociedade. Afinal de contas, é isso que queremos, não é? 5% ou não voltam ou voltam a cometer crime dos que saem, gente. Ou seja, é uma medida que ela é eficaz 95%. Ontem o Congresso votou contra a ciência. De novo, mais uma vez. Contra os dados estatísticos, contra a realidade, contra a vida real. Votou baseado em ideologia, em mistificações, em fake news, em criação de pânico, tá? Pra gente saber o que aconteceu ontem no Congresso. E aí, de novo, não é só a extrema-direita não, né? Bom, vamos lá. Eu vou sugerir que vocês vejam um vídeo que está publicado no iclnoticias.com.br que o Edu, segunda-feira, ou foi ontem, não lembro, pegou um extrato bancário de uma pessoa que pegou R$20 emprestado num caixa eletrônico do Santander. Chegou lá, acessou o caixa eletrônico, botou o cartão, não tinha dinheiro, estava zerado, pensou, eu tenho aqui o cheque especial, né? O chamado cheque especial, que é especial para o banco, né? Não é para você. Você se sente especial quando acessa o cheque especial, mas o cheque especial ele não é especial para você. Ele é um cheque especial para o banco. E falou, vou pegar um dinheiro emprestado aqui. Quanto? 20 mangos. Para quê? Para comprar uma comida, sei lá para tomar uma Coca-Cola, para pegar um ônibus, que eu não consigo voltar para casa. R$20 no caixa eletrônico do Banco Santander. Santander chega a cobrar 861.000% de juro ao ano nessa modalidade de empréstimo. Eu vou repetir porque o Edu ontem teve dificuldade também em ler o número. 861
1000% ao ano nesta modalidade de empréstimo que foi feita no caixa eletrônico, né? Que é o custo efetivo total no caso do Banco Santander, e não é só o Santander, não é só o Santander. Dê uma olhada, o vídeo está super bem explicado, inclusive com o extrato aqui, né, o comprovante de saque que foi mandado pelo William, por uma pessoa para o William De Luca, e o Edu ontem explicou isso aqui, para vocês terem uma ideia, né, o que é juro abusivo de fato no banco. E aí, nós temos uma coisa importantíssima hoje aqui, uma denúncia que foi feita aqui no ICL, pelo Edu também, sobre o tal do Boletim Focus. O que é o Boletim Focus? Rapidamente para vocês entenderem. Boletim Focus é um boletim, um comunicado que é feito ao mercado, né? Um relatório que mostra as expectativas em relação à nossa economia. É o Banco Central que faz isso? Não. Quem faz, claro, o Banco Central reúne os dados. Essas expectativas, elas são enviadas por instituições financeiras. Então, o banco financeiro e tal, eles, né, o Banco Central fala, fulano, o que você acha que vai ser a inflação? Ah, eu acho que vai ser tanto. Ciclano, eu acho que vai ser tanto. Beltrana, eu acho que a inflação vai ser tanto. Junta tudo isso, faz as médias e divulga, tá? Então, olha só, isso aqui é a projeção do sistema financeiro, que no Brasil representa 0,0000001% das pessoas, tá? Não é o que acha o sindicato, o MST, o trabalhador. Não, é o 0,00. Beleza? Divulga ao mercado. Qual o problema disso? As projeções, que na verdade não passam de opiniões das instituições financeiras, são anônimas. Então você não sabe quem está falando o quê. E aí o Edu notou que tem um período aí que a coisa explode, a previsão explode de inflação, por exemplo, de uma hora para outra. E como o Edu bem falou, os bancos geralmente não fazem isso. A expectativa hoje é 2%. Daqui a um mês, qual que é a expectativa agora? Se a pessoa acha que vai aumentar, é 2,2%, é 2,1%, é 2,3%. Se aumentar meio ponto, já é escândalo, é 2,5%. Opa, piorou muito a situação. Aí teve uma instituição ali que saiu do 3 ponto não sei o que, do 2 ponto não sei o que, para 8. Pum! Qual a expectativa? 8! Quem é que falou isso? Não sabemos. O Edu falou, inclusive, a gente está entrando com uma lei de acesso à informação, porque essa informação tem que ser pública. Quem é que chega lá, num negócio que não se faz isso por praxe, e chuta um 8? O que faz com 8, gente? Sobe a média. O que é que faz com o relatório do Focus quando divulga o mercado? A média sobe. Opa, a inflação, olha aqui, meu Deus! Boletim Focus, explodiu a expectativa de inflação. Meu Deus, o Brasil vai derreter, tá acabando. Lula, Haddad, pelo amor de Deus. Quem colocou esse 8 ali? Essa é a grande pergunta que a gente se faz. E o ICL tá indo para cima disso. Porque a gente quer descobrir. A gente quer que, no mínimo, seja negada o acesso à informação. Porque aí a gente vai vir aqui e falar, olha aqui, ó, estão negando o acesso à informação. Quem que colocou esse jabuti lá? Como diz o Edu, né? Tartaruga não voa, né? E não é nem a tartaruga ninja. Se você estiver passando na rua e tiver uma tartaruga em cima de um poste, alguém colocou a tartaruga em cima do poste. Quem colocou a tartaruga em cima do poste do Boletim Focus? Agora uma notícia boa que começou a andar. O Ministério Público Federal pediu apuração sobre a definição da taxa Selic. O Edu Moreira denunciou o escândalo, como a gente colocou aqui, né? O Ministério Público Federal, junto ao Tribunal de Contas, ingressou com uma representação para identificar eventuais desvios de finalidade pelo Copom no Banco Central na definição da taxa Selic. Segundo o subprocurador Lucas Furtado, a apuração se daria por suposta grande influência às projeções constantes no chamado Boletim Focus, elaborado a partir de pesquisas macroeconômicas realizadas por diversas instituições, como bancos, consultorias e corretoras, que opinam no Boletim Focus. O peso do Boletim Focus define a taxa Selic, define os humores da economia, define as manchetes da imprensa, define as votações do Congresso, um monte de coisa. Isso se espalha pela sociedade brasileira em várias áreas. E essas pessoas estão opinando ali, essas instituições, quem são? Quem são? Quem colocou esse dado lá para aumentar a média? Por que colocou esse dado para aumentar a média? Aliás,
Pergunta relevante. Quanto ganhou com esse dado sendo tornado público da maneira que foi? Porque tá todo mundo no cassino de apostas ali, não tá? Banco, corretora, não sei o quê. Tá todo mundo no cassino. Tá todo mundo marcando posição ou retirando posição. Então quem estava posicionado e convenientemente se desposicionou, ou quem estava desposicionado e convenientemente se desposicionou, porque nesse mega cassino aí, eu sei que você não sabe, você é o home broker lá em casa, fica comprando ação da Petrobras e acha que entende de mercado financeiro. Me desculpa falar, se não entende, é patavina nenhuma de mercado financeiro, tá? Não sabe botar em juro futuro, em derivativo, não sabe nada, tá? Vocês não sabem nada. Quem sabe é essa galera aqui, é o 0.00. Quem é que é do ponto 00 que estava interessado que essa manipulação no Focus fosse divulgada ao mercado? Quem ganhou com isso? Quem ganhou? Quanto ganhou? Gente, não estou falando da pessoa que ganhou 1 milhão ali não, tá? Não, não é isso. Não é você que tem ali 2, 3, 4, 5 milhões no banco e se acha rico. Esse tipo de coisa aqui pode ensejar ganho assim de 100 milha, 200 milha, 300 milha, molinho, assim na semana, papum, entendeu? Posicionou, saiu a informação, muda isso, muda aquilo, a Selic que era para ser não vai mais ser, que era para cortar que não vai mais cortar, pum, desfez a posição, dinheiro no caixa. A gente quer saber, né? Aqui para encerrar, de acordo com o procurador Lucas Furtado, as instituições que opinam no Boletim Focus de modo anônimo, diz o procurador, podem ter interesse na manipulação do índice para ganhos próprios e privados indevidos em prejuízo ao interesse público e ao erário. Vamos aguardar ver como vai a apuração do MPF. Em paralelo, o ICL está indo atrás da informação. E quando tiver novidades, certamente a gente vai trazer para cá. Ou o nome de quem colocou esses índices absurdos, que tirou sabe-se lá da onde, por sabe-se lá qual nós podemos imaginar motivo, dá para imaginar, ou se a gente tiver essa informação, esse acesso à informação negado, a gente vai trazer aqui, olha aqui, ó. O povo brasileiro, a população não pode saber quem foi a instituição que colocou esse absurdo de índice aqui, que é uma coisa que não é usual no mercado, que não se faz no mercado, para fazer de fato uma manipulação de informação ao mercado em relação ao Boletim Focus, tá? A matéria completa está lá no site do clnoticias.com.br. Eu vou terminar o programa de hoje. Quantos minutos tem o vídeo do Edu, Jimmy? Dá tempo A da gente Débora colocar? Maganha, que apresenta o Mercado e Investimento. Tem uns 2 minutos, né? Isso, 1 minuto e meio. Então, olha só, o programa está acabando, vai começar o CL Notícias segunda edição agora, mas eu vou colocar, para encerrar o programa aqui, um resumo, né? Que é um pedaço da denúncia que envolve todo esse imbróglio aqui que a gente está se debruçando no ICL. Beleza? Voltaremos na segunda-feira, porque amanhã não tem desperta, sexta-feira não tem desperta, eu vou dormir, que eu tô precisando, tá? Mas estaremos a postos, na manhã é feriado, se acontecer alguma coisa a gente vai colocar programa no ar, aliás, eu estou de plantão. Se colocar programa no ar, vai ter programa no ar comigo, e na sexta-feira a gente não tem desperta, mas a gente tem os programas no horário do N1 e do N2, tá? Então sexta-feira, quem tiver por aí, dá uma olhada que a gente vai estar por aqui, tá bom? Muito obrigado pela audiência e tchau. A Débora Maganha, que apresenta o Mercado e Investimentos, ela fez um estudo de como essa expectativa da inflação variou e comparou com o que aconteceu agora. Crise de 2008. Olha quanto variou a expectativa máxima de inflação ao longo de 2007 e 2008. Menos de 0,5%. Vamos ver agora 2016, no golpe. No máximo aqui, 1%, quase nada. Crise de Covid, olha só, umas variações um pouquinho maiores, mas também não chegam a 1%. Vamos ver agora. Olha o que o cara fez. Ele pegou em fevereiro, subiu 3% a expectativa máxima.
Sabe qual dia que ele subiu? No dia que saiu a ata do Copom. Claramente para manipular o mercado e fazer uma confusão de que a expectativa de inflação subiu com a divulgação da ata do Copom. Foi só para manipular no dia. Aí o que ele fez de novo aqui agora? Ele subiu um pouquinho e depois subiu o resto. E aí quando ele subiu 3%, criou uma média um pouquinho mais alta que embasou tudo que as pessoas estavam fazendo. Isso aqui, irmão, é potencialmente gente manipulando o mercado para ganhar 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões. Imagina se a gente descobre que os mesmos fundos que fizeram posições grandes ou bancos eram aqueles que botaram 8%. Imagina se a gente descobre isso. Uma intervenção da justiça divina direta. Nós vamos influenciar, sim! Se antes o slogan era cristão não se mete em política, agora o slogan passa a ser irmão vota em irmão. Aí qual é a função deles? 3 verbos. Crescei, multiplicai e dominai. Dominar por completo o sentido do que é ser evangélico, do que é ser cristão, no limite do que é ler corretamente a Bíblia, no limite de quem é Jesus. Já pegaram um texto bíblico para dizer que os negros eram inferiores e legitimar a escravização. Já pegaram um texto bíblico para perseguir indígenas. Foi esse tipo de movimento religioso que inclusive matou Jesus. Ainda que ninguém assuma publicamente professar essa teologia de dominação, ela está cheia de arautos por aí. Por um bom tempo nós fomos negligentes, sim, ao ponto de falarmos que não poderiam misturar política com religião. E o mal tomou, o mal ocupou o espaço. Permita-me usar a minha fé. No Em Detalhes de hoje, eu converso com a empresária e fundadora do Instituto SOS Bicho Urbano. Eu estou falando da Márcia Lírio e a gente vai conversar sobre os animais resgatados nas enchentes do Rio Grande do Sul. Até agora, foram mais de 12 mil animaizinhos resgatados. Não perca Em Detalhes logo após o ICL Notícias, primeira edição. Eu espero você.